Estamos aqui, mais um episódio do podcast. Falta-se ali a rir, não sei porquê, mas. Estamos aqui mais um episódio. Depois das rubricas individuais terem saído todas, queria que vocês dissessem o que é que vocês acharam. Se têm alguma sugestão de melhoria ou se têm alguma crítica a apontar, estamos abertos a críticas, como é óbvio. Mas hoje estamos aqui para mais uma rubrica coletiva, aqui no nosso podcast, Roubalas dos 300. E vamos falar de um assunto que me pareceu interessante e que foi apontado por mim. Foi ontem o Tiago lançou um vídeo chamado 8 anos. Não vamos analisar o vídeo nem nada do género, mas vamos pegar num ponto interessante do vídeo, que é ele fala neste vídeo do seu percurso, um pouco do seu percurso de 8 anos no YouTube, como ele começou e assim, e nós vamos analisar um bocado o percurso e vamos adaptar isto como se fosse uma conversa sobre o caminho do sucesso. Ou seja, vamos falar da caminhada, da jornada e o que é que Tiagovski fez de bem. Vamos realçar isso e vamos dar a nossa opinião de como é que se começa, até onde se chega ou até o ponto em que desejamos chegar, como o Tiagovski chegou na área dele. Por isso, quero deixar lançar o tema no ar para irmos conversando. Vamos começar pelo início. Tipo, Começar algumas pelo fim era pessoas. um bocado complicado. Sim, era um bocado complicado. Mas começar pelo início no sentido em que algumas pessoas caminham para o sucesso por necessidade e outras por prazer. E em que medida é que isso nos pode determinar? Imaginem, em que medida é que por necessidade tu vais estar mais próximo do objetivo do que por prazer ou por gosto? Assim, eu acho que tu não estás mais próximo, mas há uma coisa que é diferente, que difere a necessidade e o prazer. E a necessidade traz uma coisa que é fortíssima, que é a força de vontade. E eu lembro-me de um filósofo que é o Nietzsche, e o Nietzsche se fala exatamente sobre a força da vontade e o quão perigoso, o quão perigosa ela pode ser. E eu acho que quando nós procuramos o sucesso por necessidade, nós estamos dispostos a fazer tudo e a abdicar de tudo para alcançar um determinado fim. Sendo que, pegando no exemplo do Tiagovski, não é? Ele percebeu-se aquela necessidade foi quando ele se apercebeu que tinha que ajudar os pais e ele próprio já não se sentia bem àquela idade já não ter o dinheiro próprio, não ter o dinheiro dele. Mas quando ele se apercebeu disso, ele abdicou tudo, ele largou tudo, ele predispôs a trabalhar e lutar pelo sucesso. Ou seja, eu acho que aquilo que difere principalmente estes dois aspectos é a força de vontade. Pá, yeah. E ele teve. Eu acho que é uma pessoa que no início nunca teve praticamente quase nada. Ele diz que tinha os bens essenciais de viver, mas ele é uma pessoa que queria mais. E acho que ele lutou por isso. E como ele diz no vídeo, ele atirou-se de cabeça para os vídeos. E ele disse também que o primeiro trabalho dele foi trabalhar no McDonald's, foi o primeiro trabalho e o único e o último trabalho para além do YouTube. E quando entrou no, já fazia vídeos, diz ele, e entrou no YouTube, ele ganhava menos que o McDonald's, um trabalho part-time dele por mês, mas ele atirou-se de cabeça e começou a fazer vídeos. E é dedicação, é um youtuber que neste momento eu não gosto de ver o conteúdo, mas já quando fui puto e quando tinha os meus 14 anos, e não via o Tiagovski, mas é um conteúdo que já não gosto muito, mas é uma pessoa que gosto de ver e gosto de ver a evolução que ele teve pela dedicação e por ter ajudado os pais, e acho que é uma pessoa incrível. Eu concordo contigo, mas imagina que tu tens um sonho, tu ambicionas chegar a um patamar, tu já tens um objetivo definido e tu desejas chegar a um patamar. E imagina, há certas pessoas que pensam não, mas tu tens esse desejo de chegar aí, mas tu não estás a passar por necessidades ou não é algo que tu precises para sobreviver, entre aspas. Em que medida é que a tua força de vontade vai ser grande para chegar aí, se tu não tens aquela força de vontade de, se eu não conseguir isto, acabou. É o meu fim, entre aspas. Porque normalmente quando uma pessoa passa por dificuldades ou por necessidades,
está preocupado com bater num fundo. Com o depois, exato. Está Estás sempre a ver? preocupado com as consequências. Quer dizer, não é não desvalorizando aquelas pessoas, porque lá está, isso é aquilo que difere também, porque quando eu me atiro de cabeça por necessidade, eu, em circunstância alguma, eu penso nas consequências, porque eu já sei que a consequência é a única, que é eu não tenho nada. Ou seja, mesmo que eu falhe nisto, eu vou continuar sem ter nada. E portanto, Exato, não tem nada a é um, perder. é um processo, eu diria que é um processo que a necessidade acaba por impulsionar toda esta procura pelo sucesso e toda esta vontade, porque às vezes nós não fazemos as coisas porque pensamos demasiado naquelas que podem ser as consequências e ficamos num impasse. E esse impasse é aquilo que nos prejudica. Quando as pessoas estão por necessidade, elas atiram-se de cabeça e ponto final. Yeah. Mas isso também é estranho pensar de que nós podemos ter um objetivo, mas como nós não estamos a passar por necessidades, a nossa força de vontade também pode não ser tão grande e pode não nos impulsionar da mesma forma que uma pessoa com necessidades esteja a passar. Tem uma força de vontade maior que a nossa e que consiga chegar ao nosso objetivo e nós não. Isso é um bocado complicado de pensar, porque se nós formos por aí, logicamente, digamos que quem tem necessidades não alcança os objetivos, ou não tem força de vontade, percebes? De uma forma lógica. Claro que isso não se aplica, isto é uma coisa ideal, mas pá, é interessante pensar como se tu tens um desejo, mas não estás a passar por necessidades, tecnicamente isto é um bocado condicionado, mas supostamente a tua força de vontade será menor do que alguém que passe por necessidades. Isto não é, isto é generalizar, como é óbvio, não é E mesmo, não é assim mesmo. Mas pá, pode ser isto. E é um bocado assustador para as pessoas que não passam por necessidades pensarem, será que a minha força de vontade vai ser suficiente? Mas isto também já está naquele domínio que o Sully estava a dizer do impasse, do overthinking, que também não ajuda nada, não é? Mas pronto. O que é que tu pá, ia dizer, Paulo? eu ia dizer que mesmo algumas pessoas que conseguem chegar a esse patamar, conseguem chegar ao topo, por muitas vezes essas mesmas pessoas ficam com depressão. Isto porquê? Porque pensam que já chegaram ao topo e não conseguem subir mais. E essas pessoas, algumas delas começaram do nada. Neste caso, no Tiagovski não é, eu não vejo com depressão, ele diz que gosta imenso da vida dele. Mas, agora a parte do Tiagovski, vou falar sobre, outra vez, a Lana Rhoades, que falamos no último podcast, sobre relações tóxicas. E eu lembro num vídeo dela que ela disse que chegou a um patamar, estava no topo e agora não tem motivação para fazer mais. E meio que entrou numa depressão. O que é que vocês acham sobre isto? Assim, eu acho que isso já é algo mais relacionado com os youtubers, porque toca diretamente com a era digital. Claro que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, acho que quando nós falamos de sucesso e quando nós falamos de procura pelo sucesso e treino e trabalho árduo, temos sempre um exemplo nacional que é excelente, que é o Cristiano Ronaldo, mas pegando nesse exemplo da Lana Rhoades, é engraçado que os youtubers aconteça praticamente todos isso. Eles dão um boom, eles têm um tempo com uma adesão incrível, com um feedback incrível, e depois chega uma altura que, calma, eu não tenho ideias para conteúdo para corresponder a milhares e milhares de pessoas. E o que acontece a esses youtubers é que eles vão estagnar. E nós temos um exemplo disso na Tuga, que é o Centric. O Centric, o que aconteceu foi, ele também é um caso parecido com o do Tiagovski, atirou-se de cabeça para o YouTube. Eu lembro-me só da altura em que ele fazia 5, 6 vídeos por dia, Minecraft, 5, 6 vídeos, todos os dias, streams todos os dias. Ele trabalhava muitas horas por semana, mesmo muitas. E o que acabou por acontecer é que ele dá o boom, ok? E depois chega uma altura que não há criatividade. Eu acho que ninguém é capaz de corresponder à pressão de centenas de milhares de pessoas a pedir-te todos os dias para tu fazeres cenas novas, cenas inovadoras, porque depois tu aqui és condicionado. Porque se tu lanças um conteúdo que na cena nacional é inovador, mas lá fora já foi feito por youtubers que têm centenas de milhões de seguidores ou dezenas de milhões, tu vais ser acusado de plágio, tu vais ser acusado de que estás a copiar e que não tens ideias, que não és inovador. Da mesma forma que se tu estiveres a repetir o mesmo tipo de conteúdo, vai estar a ser monótono. Ou seja, há aqui uma série de
condicionalismos que são impostos a esses youtubers e que depois, claro, eu acho que ninguém tem esta bagagem emocional, ninguém está pronto para de um momento para o outro ser famoso. Nós, se cada um de nós amanhã acordasse com 100 mil seguidores no Instagram, nenhum de nós ia saber lidar com isso, porque é uma pressão enorme. E para isso acontecer, para essas pessoas me seguirem, foi porque eu tive algo positivo que fez com que essas pessoas ficassem agradadas, entre aspas. Ou seja, eu tenho que corresponder, ou seja, continuar a corresponder a esse desejo. E portanto eu acho que nenhum de nós está pronto, principalmente nos dias de hoje, a lidar com esta pressão e com esta fama. Sim, e pegando no que o Paulo estava a dizer há bocado, a cena da depressão, primeiro algo que pelas pessoas mais bem-sucedidas é uma coisa que as pessoas mais pobres, entre aspas, ou as pessoas que não vivem nesse meio, que criticam muito. Como é que esta pessoa consegue ter depressão e tem tanto dinheiro e como é que consegue ter depressão? São coisas diferentes. Primeiro, os motivos pela qual ela pode ter depressão são diferentes daqueles que as pessoas pobres têm, entre aspas. Não estou a dizer que as pessoas pobres todas, mas estou a dar um exemplo neste caso. Ou os adolescentes que têm inveja, entre aspas, e a pessoa está com depressão e tu pensas, como é que ela está com depressão se tem milhares, milhões de euros, milhões de seguidores, muitas pessoas à sua volta e não sei o que é. Eu acho que isso é uma coisa que é um bocado injusto, porque nós não sabemos o que é que a pessoa está a passar dentro da sua mente. A mente das pessoas é diferente e é muito fácil nós darmos a opinião de uma coisa que nunca vivemos ou nunca experienciamos e apenas pensamos nisso, sabes? Mas acerca daquilo da depressão, é um dos efeitos colaterais do sucesso nessa área, na minha opinião, e quem ambiciona chegar aí, pelo menos no YouTube falando, tem que estar preparado para um dia isso poder acontecer e poder se retirar disso. Pá, acho que é a minha opinião. Mas agora pegando mais no sucesso, mas numa parte mais à frente, por exemplo, o Tiagovski teve 8 anos a fazer vídeos para chegar até aqui. E ele disse, nós nunca podemos desistir e não sei o que, temos de ver as coisas. Ele disse que viu as coisas a crescer e ganhar motivação e continuou. Mas até que ponto é que nós sabemos que uma certa área onde nós estamos a trabalhar é definitivamente aquilo que nos vai satisfazer? Por exemplo, podes estar 8 anos a trabalhar para uma coisa e a pensar, eu vou trabalhar nisto e não vou desistir, porque desistir é mau e desistir é atirar-nos para fora do barco que nos leva ao sucesso. Mas ele, neste caso, eu diria que não teve sorte, mas ele tinha um objetivo muito bem definido. Mas há pessoas que não têm um objetivo tão bem definido como ele. Ou seja, estar a trabalhar arduamente para uma coisa que não têm a certeza até que ponto é que as pessoas se vão sentir tão motivadas e até que ponto é que vão conseguir aguentar trabalhar tanto tempo para uma coisa que não tenho a certeza, porque eu vendo os vídeos dele e vendo o vídeo, eu vejo que ele realmente queria aquilo, ele gostava mesmo daquilo. Mas tu podes ter um gostinho por alguma coisa e trabalhares para isso durante muito tempo e depois pensar, será que é mesmo isto que eu quero? E começares a sentir-te mal porque podes não te sentir bem em vários aspectos do trabalho que estás a fazer, entre aspas. E isso também é uma questão que eu queria abordar. Em que medida é que nós trabalharmos arduamente para uma coisa, porque nós podemos dizer, eu trabalho muito e sou muito dedicado numa cena. Em que é que isso nos pode ajudar se não for uma coisa que nós gostemos e que não nos vai dar nada no futuro, ou que nós não vamos seguir no futuro? Eu queria pegar nesse aspecto, o que é que vocês acham de ter objetivos definidos? Neste caso o Tiagovski tinha, o que é que vocês acham de ter objetivos definidos, se isso tem que ser crucial para chegar a um objetivo, para chegar ao sucesso, porque o Tiagovski teve um objetivo, mas só surgiu quando ele tinha 20 anos. É um lugar relativamente tarde em que ele estava no 11º com 20 anos, surgiu-lhe aquilo e ele começou, e ele em 8 anos chegou ao lugar onde está. E em que é que vocês acham que o objetivo é importante? O objetivo bem definido é importante para o sucesso, e em que situação da vida é que vocês gostariam que ele acontecesse? Eu vou-te dar um exemplo nos reacts que eu tive, já não tenho, para quem não sabe, eu tive um canal de reacts
E eu criei aquele canal, porque na altura não estava muito bem, estava com problemas pessoais, e criei para meio que me entreter. E tive ideia, na altura os reacts não estavam no topo, entrei tipo uns meses antes e os reacts depois rebentaram no YouTube. E eu dediquei-me imenso na altura em que eu tive o meu primeiro boom, que é tipo o meu primeiro vídeo que chegou aos. E o meu único vídeo chegou aos 20 mil views. E quando tu tens uma mercearia aberta, tu não podes parar de vender os produtos. Portanto, eu fiz todos os dias vídeos, dediquei-me, fazia pá, aí 3 vídeos por dia, para já ter os próximos 3 dias já feitos. E eu cheguei, há uns meses para cá, eu cheguei e disse-me assim, pá, eu não estou a curtir de fazer este tipo de conteúdo. E o meu canal também já não estava assim tão bom. E eu pensei, tipo, será que é mesmo isto que eu quero, tipo, fazer como hobby? Porque nunca tive a ideia de fazer isto como um trabalho mesmo, mas como um hobby. Pá, estive a pensar, mano, e decidi não fazer mais este tipo de conteúdo. E é uma coisa difícil porque dedicamos tantas horas e tanto tempo no nosso dia onde podíamos ter feito outras coisas, se calhar mais produtivas, e não fazemos, e depois chegamos a, tipo, a esta última, estes últimos meses e perguntamos se é isso que nós queremos mesmo e depois paramos. É um bocado difícil, por acaso, é uma situação muito difícil. É uma decisão difícil de tomar, porque isso acaba por influenciar o facto de tu pensares mesmo se queres isto ou não, e tu ficas tipo, eu gastei tantas horas nisto, vou sair agora. Mesmo que não queiras, vais-te sabotar a ti mesmo, entre aspas, para continuar, e pode não ser uma cena que tu gostes tanto. E opa, é uma coisa que acontece. Eu quando fazia vídeos, fiquei meses a fazer vídeos durante todos os dias, a ver muitos vídeos, consegui chegar a um patamar relativamente razoável, acho eu. E depois pensei, será que é mesmo isto que eu estou a fazer? Já não me estou a divertir a fazer isto. E ainda ontem, eu depois ganhei vontade de fazer outra vez. Ontem tentei instalar o programa na demo só para tentar fazer um. Fiz, mas depois de ver que gastei, não sei, mas dá um certo trabalho. E depois só de chegar a meio e pensar, não me estou a divertir a fazer isto. Porque uma coisa é tu gostares dos resultados, porque em qualquer área do sucesso, acho eu, tu ias gostar. Imagina, se dissessem, tu vais ser, se tu tomas esta decisão, vais ser o melhor jogador de hockey do mundo. Tu importavas de ser o melhor jogador de hockey do mundo? Pá, eu não me importava de ser o melhor jogador de hockey do mundo, num nível razoável, claro que não era o meu sonho, mas imagina, e se me dissessem, tu amanhã vais ser o melhor jogador de hockey do mundo. Só que se te dissessem assim, tu vais ter que jogar 8 anos ok, e trabalhares no duro para fazer uma cena que tu não gostas para chegar a uma recompensa que tu até gostes. Porque, por exemplo, se tu me perguntares, tu gostavas de ser o melhor produtor do mundo e produzir músicas para os teus artistas favoritos? Pá, claro que eu gostava, mas agora, passar pelo processo todo, eu acho que as pessoas que querem mesmo algo gostam pelo menos da maior parte do processo. Percebes? Eu acho que isso é fundamental. Aproveitar a jornada e gostar da jornada acho que é fundamental para chegar ao sucesso onde tu Assim, ambicionas mesmo. relativamente a isso, eu tenho algo que eu levo muito a sério, porque tive uns tempos que também tive assim um bocado em baixo e principalmente uma das coisas que eu refleti mais e que filosofei mais, entre aspas, foi exatamente o processo e o desperdício de tempo. E a verdade é que eu acho que na vida não há desperdício de tempo, porque todo momento da vida é vida e em tudo há uma lição. E eu vejo a vida toda como uma fábula. Não a fábula no sentido de que, no sentido literário dos animais terem vida, mas sim que todas as histórias têm uma moral, ou seja, têm uma lição que nós podemos e devemos aplicar mais tarde. E a verdade é que para mim não há desperdício de tempo. E isto leva-me àquilo que vocês estão a falar, que é, estarei eu disposto a trabalhar 8 anos para atingir resultados bons, sendo que durante esses 8 anos eu não vou ver, ou pouco vou ver resultados bons. E para mim, aquilo que eu tenho vivenciado e também aquilo que vejo noutras pessoas é que quando eu deposito imenso tempo em algo,
quando eu me atiro de cabeça em algo, e vocês os dois têm um exemplo, o Gabi nos beats e o Paulo nas reacts, a curto prazo tem um efeito sempre positivo, porque é sempre algo que nós gostamos. Tem sempre. É o início do processo, o início da caminhada é sempre. É tal como o início de uma relação. O início de uma relação é tudo muito bonito, é tudo um mar de rosas. Só que com o passar do tempo, com o amadurecer da relação, das pessoas, começam a surgir as discussões, os contratempos, e aí sim é que se vai ver em que medida é que nós somos capazes de ultrapassar essas questões. E pegando no exemplo de uma relação, é exatamente da mesma maneira que eu vejo a vida. Portanto, eu não me importava de ficar 8 anos a trabalhar se eu soubesse que no final eu vou chegar a X. Exato. Se tu Porque, soubesses. porque É se eu isso, soubesse, mas a questão é esta, repara, eu tenho um objetivo, eu tenho vários objetivos a partir dos meus 20 anos. E eu sei que de uma maneira ou de outra eu vou chegar lá. Porquê? Porque se eu planear bem as coisas, e eu sou a favor disto, nós temos que planear as coisas a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, ok? Claro que depois há quem me venha dizer, mas não vale a pena planear as coisas para daqui a 5 anos porque podes nem estar cá, a tua vida deu uma volta enorme. Ok, claro que sim, Tantas porque coisas. sim, e há coisas que nós não controlamos, ok? Eu posso querer ser o melhor atleta de basquete nos próximos 5 anos e ter chegado a um alto nível e partir uma perna e nunca mais vou ser o mesmo e estou condicionado para sempre. E esse sonho, de um momento para o outro, foi destruído. Mas nós temos sempre que planear a longo prazo. E não perdendo rumo aquilo que eu estava a dizer, de uma maneira ou de outra, com este planeamento, eu sei que consigo chegar lá. Porque se eu estudar todas as hipóteses, e pegando no exemplo do ski também, reparem, ele só se atirou de cabeça para o YouTube com base nesta tese, e ele concluiu que, com o pouco que ele estava a fazer, se ganhava 100, 150 euros, se ele dobrasse o esforço, compensava igual ou mais aquilo que ganhava no part-time do McDonald's. E portanto, a tese a que ele chegou foi com base em evidências de algum trabalho. E portanto, se nós não fizermos as nossas decisões, se nós não tomarmos as nossas decisões, se não seguirmos o nosso caminho com base em resultados, mesmo que estes resultados sejam a curto prazo, nós nunca vamos ser capazes de identificar se vai ser aquilo que eu quero ou não. E não é preciso irmos longe ao facto de trabalhar 8 ou 10, 15 anos na mesma coisa. Nós vamos para a faculdade, podemos estar 3 ou 5 anos a estudar a mesma coisa, para estar 40 ou 50 anos a trabalhar no mesmo. Será que é isto que nós queremos verdadeiramente? O meu objetivo é fazer faculdade e depois a partir daí até posso seguir uma carreira profissional que seja de um emprego ligado ao curso que eu vou tirar, mas não vai ser esse o meu objetivo principal. O meu objetivo principal é ter várias fontes de rendimento. E eu sei que consigo chegar lá de várias maneiras. Acho que este exemplo é prático neste sentido. Eu sei que se não chegar daqui a 5 anos, posso chegar daqui a 10, daqui a 15 ou daqui a 20. Mas a questão verdadeira é: estarei eu pronto para concluir o processo? Porque mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já dizia o Camões, não é? E eu só posso ter a certeza disto se a minha vontade for contínua. Claro que ela tem picos, tem altos e baixos, como tudo. Como o exemplo do ginásio, eu vou perder peso. Eu, naquela altura em que estou ali fervoroso, quero perder, vou todos os dias ao ginásio e chega uma altura que já não vou. Começo a ir 2, 3 vezes por semana, depois vou de semana a semana, depois vou de 15 em 15 dias e depois deixo de ir. A questão é, se a vontade for sempre, se ela estiver sempre presente, então é motivo para continuar. Mesmo que não dê certo, porque todo momento da vida é vida e é lição. E a partir daí nós aprendemos. E também deixaram uma conclusão ao meu raciocínio, o Gary Vee, que é super conhecido mesmo no mundo do desenvolvimento pessoal, ele diz-nos: nós somos jovens até aos 40 anos. Ou seja, até aos 40 anos nós podemos fazer aquilo que bem queremos. Podemos arriscar, podemos e devemos arriscar, é aquilo que ele mais diz. E eu sou apologista disso, nós devemos de arriscar, nós devemos de procurar saber. E eu acho que hoje em dia esta ideia de que vamos trabalhar na mesma coisa durante muitos anos, a mim
já me faz alguma confusão. Já olho para essa ideia como sendo uma ideia mais longínqua, de um tempo mais passado. Sim, e a completar o teu raciocínio, porque eu concordo contigo e no meu caso também me identifico com isso. A partir do momento em que a vontade, ou seja, a força de vontade, começa a desaparecer, eu acho que já não é. Não é que seja algo que nos diga estás a ser preguiçoso ou assim, porque se fosse mesmo algo que tu querias ou algo que tu estivesse a gostar de fazer, por exemplo, eu gosto de jogar futebol, percebes? Eu não me vejo daqui a um ano, por acaso estou lesionado, mas eu não me vejo daqui a um ano a dizer já não estou a gostar de jogar futebol, estás a ver? Porque é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer e sinto mesmo. Fazer beats, fiz durante 4 meses, pai, muita coisa, trabalhei tão duro que eu depois pensei, né? Já não estou a. Eu nem sequer estou a gostar disto, estás a ver? E se a força de vontade persistisse, na minha opinião, eu acho que seria razão para que eu continuasse, porque seria mesmo algo que me estava a dar gosto de fazer. Porque se era aquilo, quando eu chegasse àquele objetivo, eu ia continuar, o processo ia ser o mesmo, só que num nível mais elevado, percebes? E ia acabar por haver momentos em que eu me dizia: será que é mesmo isto que eu gosto de fazer? Pelo menos eu tiro isto como uma lição, porque eu aprendi a fazer, eu sei fazer, é uma skill que eu tenho para o resto da vida. E eu acho que isto é muito importante, nós experimentarmos coisas novas e tentarmos especializar em alguma coisa e tentar várias coisas novas, acho que é importante, porque tu chegas à tua idade adulta e perguntam-me o que é que tu sabes fazer, e tu tens um leque de coisas, não numa entrevista de emprego, Aliás, até hoje em dia te exigem isso. E nós temos o exatamente, Paulo, e também o Paulo também pode falar disso. O Paulo foi alguém que já fez reacts, já fez conteúdo gaming, agora está a fazer edição de edição vídeo, e está a fazer uma série de coisas que são novas. E podem lhe perguntar: olha, daqui a 40 anos isso vai ser útil para quê? Eu não sei. Eu daqui a 40 anos posso ter alguém a bater na porta e dizer: olha, ou mesmo um amigo próximo diz-me: olha, eu dou-te 50 euros e fazes-me aqui esta edição para o meu filho. E tu, opa, nem precisas pagar, eu faço. mas pelo E as menos pessoas ficam: sabes. como é que este gajo sabe? E tu próprio tens prazer em saber, não é? Exato. Tu sentes-te bem, primeiro, porque estás a ajudar os outros, segundo, estás a ser útil e terceiro, és bom naquilo que fazes. À tua maneira, mas és bom. Claro. E isto eu acho que, para concluir mais uma vez, acho que experimentar coisas novas e experimentar coisas novas, especializarmos, sermos relativamente bons, mesmo que não seja algo que nós ambicionamos para o nosso futuro inteiro, fazer pequenas experiências. Eu até curtia de saber isto, vamos saber mais. A aprendizagem é a base do sucesso. A aprendizagem, o trabalho duro e, o, e a realização que te traz, percebes? E acho que a partir do momento em que tu gostas da aprendizagem, te sentes realizado e gostas do processo, acho que é um sinal incrível que te diz, pá, continua, que até a ordem encontrar isso é fixe e estás a curtir, por isso continua, pode chegar a um sítio longe. Mas de resto acho que não Eu tenho queria, nada a dizer, dizer mais. eu queria dizer uma coisa, que isto é mais para os youtubers e para pessoas que fazem stream na Twitch, que eu na altura, e já fiz há pouquíssimo tempo uma stream aqui para os 300, mas na altura quando fazia mais streams eu não tinha aqui duas pessoas, uma pessoa a ver, e essas pessoas perguntavam, porque eu falava muito assim, pessoal, e só estava uma pessoa a ver, o pessoal, e essas pessoas perguntavam, "Ah, mas eu só estou eu, não está mais ninguém a ver." E uma coisa que eu quero transmitir é que vocês têm que ter a mesma energia para uma pessoa ou para 100. E isso posso comprovar numa música no rapper que é o NF, a música When I Grow Up. Vocês viram um videoclipe, ele numa parte do videoclipe está a rapar para duas pessoas e no outro está para milhares e tem a mesma energia. E isso é uma coisa que queria, para terminar a minha parte, é uma coisa que queria dizer que nem tu tens que ter a mesma energia para uma pessoa ou para 100 pessoas. E isso é muito importante para o teu futuro e para a tua carreira. Só isso. Muito bem dito. Sim, senhor. Assim, eu acho que este tema tem o seu complexo. Eu queria só acrescentar. Isto dava muito pano para mangas, mas Exato, eu vamos queria ficar só aqui. acrescentar uma coisa que foi dita há pouquíssimo tempo em relação ao Tiagovski, e que somos os três da mesma opinião, porque já falámos sobre isso, que é o trabalho árduo traz sorte, ok? Exato. E, Sim.
e ela vem sempre nos momentos em que nós estamos menos à espera. E eu tive muitas experiências relativamente a isso, e havia momentos em que eu dizia assim: epá, a sorte podia vir agora, e não vinha, nunca vinha, porque era naquele momento em que eu tinha que me aperceber: se eu estiver à espera que a sorte venha, eu não vou fazer nada. Tenho que ser eu por iniciativa própria, a dar prova, a apresentar trabalho e a dedicar-me corpo e alma àquilo que eu quero. E que sempre que eu não estava à espera, num momento, opá, havia uma luz, havia essa sorte. Eu não considero sorte, porque sorte é para aqueles que vão comprar uma raspadinha e saiu, ou vão jogar no Euromilhões e saiu. Isso para mim é sorte. Eu vejo este tipo de sorte que aconteceu ao Tiagovski, que pode nos acontecer a nós, como um reconhecimento do nosso trabalho, um reconhecimento que nos é dado por forças exteriores e que vem exatamente. E eu considero isso porque, como ele nos é atribuído em alturas que nós não estamos à espera, nós temos sempre uma reação genuína, nós sentimos-nos sempre gratos por isso. Por exemplo, o Gabi está lesionado, ele se daqui a um tempo, quando voltar ao futebol, estiver numa forma excelente, ele vai se sentir grato porque aquela lesão pode o ter ajudado em diversas formas, não, mesmo não falando do físico, até no psicológico, tal como todos nós. E portanto, eu nestes casos onde há um trabalho árduo, onde tu vês que a pessoa se dedica inteiramente ao processo e agarra aquilo pá, com corpo e alma, como eu já disse, pá, eu considero reconhecimento, não considero sorte. Pá, acho que em relação a este tema também já falámos tudo o que tínhamos para falar. A mim não temos assim mais nada para falar. Só quero dizer, pá, fiquem em casa, quem puder, fiquem em casa, tal como nós estamos a fazer. Se nós não tivéssemos que ficar em casa, estamos a fazer este podcast juntos, numa localização qualquer, mas estávamos os três juntos a fazer o podcast, por isso, pá, apenas respeitem as normas, que isto vai passar rapidamente, ou pelo menos mais rápido possível, se toda a gente ficar em casa. E opá, se ainda não nos seguem, sigam nas nossas redes sociais, @lojades300, no Spotify, YouTube. Vocês devem estar a ver isto no YouTube se me estiverem a ver a mim. Mas Spotify, YouTube, iTunes, SoundCloud, tem lá tudo. Sai daqui a 2, 3 dias uma rubrica individual, que é a minha, por isso estejam atentos. E pronto, acho que é isso. É isso, malta. Obrigado a É todos e isso. esperamos Tchau, tchau. feedback.